Olá, você, jovem de ensino médio. Eu sou o professor Daniel Medeiros e sou responsável pelas aulas de História. Vamos conversar sobre História. E vamos começar respondendo uma pergunta bem básica. Para que serve História? A História estuda a ação dos homens no tempo. E por isso ela é fundamental para que nós compreendamos por que chegamos aqui onde estamos, no século XXI. Por exemplo, vamos olhar o nosso país. Nosso país tem uma série de problemas. Problemas estruturais, como transporte, segurança, saúde, educação. O nosso país tem uma grande desigualdade social. Há pessoas muitíssimo ricas e há uma grande massa de pessoas muitíssimo pobres. Nosso país tem problemas políticos, dificuldade de relacionamento entre os poderes, partidos frágeis, enfim, ficaríamos muito tempo listando a realidade brasileira presente. Mas o nosso desafio aqui é o seguinte: como compreender a forma como chegamos até este momento? Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos escolher, fazer um recorte, tirar desse cenário todo um exemplo. Os partidos políticos. Como chegamos onde chegamos? Por que temos partidos tão pouco representativos? Por que há partidos cujo nome nós não sabemos associar ao que desejam? Por que nós não nos sentimos representados, na maior parte das vezes, por esses partidos? Há uma história que explica isso. E quando ela começa? E qual é o curso que ela segue? De maneira bem rápida e bem didática, eu vou mostrar isso agora para vocês. Primeiro, onde começamos? Vamos lá. Nós vamos começar logo no período pós-independência, entre 1823 e 1824. Você, caso não lembre, a independência do Brasil foi em 1822. A nossa independência não foi pacífica, como se imagina. Havia muita tensão, porque existiam muitas medidas a serem tomadas e essas medidas geraram divergências. E em torno dessas divergências foram surgindo movimentos. E esses movimentos foram gerando grupos de interesses. Não é possível chamar propriamente de partidos, mas só para facilitar a nossa compreensão, vamos usar essa palavra. Então, nesse período surgem dois partidos. Um partido chamado Brasileiro e outro partido chamado Partido Português. O Partido Brasileiro era um partido que defendia interesses, evidentemente, relacionados à elite brasileira, e o Partido Português queria garantir os benefícios e privilégios dos portugueses que aqui residiam. E existiam muito, porque lembra que o Brasil era uma colônia de Portugal até então. Bom, essas tensões, elas foram se estendendo até a abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro abdica em 1831. E abdica, ou seja, renuncia, deixando como herdeiro o filho que tinha apenas 5 anos de idade. Ou seja, abre-se um vácuo no poder. E exatamente esta oportunidade gera uma nova tensão e surgem novos grupos de interesses em torno de partidos. O Partido Brasileiro vai se dividir em dois grupos. Um grupo chamado de moderado e um grupo chamado de radical. E o Partido Português é um partido que vai, por sua vez, se transformar e dar origem ao chamado Partido Restaurador. Vamos olhar essas três palavras para vocês entenderem quais interesses estavam em jogo. O Partido Moderado, formado principalmente pela elite, queria acalmar as coisas. Era hora de pôr panos quentes, acalmar para não perder o controle e, com isso, seus privilégios.
O Partido Radical, que era formado pela população livre, mais pobre, queria aproveitar a oportunidade para aprofundar mudanças. Chegou-se a falar até em república nessa época. E o Partido Restaurador, que fica órfão, né, porque Dom Pedro vai embora, tenta defender a hipótese dele voltar ao poder. Muito bem. Em 1834, Dom Pedro morre, lá em Portugal. Morre muito jovem, com 36 anos de idade. Vejam, com a morte de Dom Pedro, o Partido Restaurador deixa de ter o seu objeto para disputar. E nesse meio tempo, os moderados reprimem violentamente os radicais. Essa é uma questão importante para você destacar. No Brasil, movimentos radicais quase sempre tiveram o mesmo destino, a repressão por parte dos segmentos que controlavam, né, as instâncias de poder. E o Partido Moderado fica sozinho, porém se subdivide em dois grupos. Um grupo progressista e um grupo regressista. O que essas palavras querem dizer? O grupo progressista defendia medidas moderadas, mas de descentralização. Podemos dizer medidas levemente democráticas, né, bem assim, né, basiquinhas. E o Partido Regressista, ao contrário, preocupado com a ordem, com a segurança, defendia medidas centralizadoras, de controle. Muito bem. Em 1840, Dom Pedro II sobe ao poder. Começa o segundo reinado. E Dom Pedro II, durante o seu longo reinado, que vai de 40 até 1889, Dom Pedro II ele vai, digamos assim, cooptar esses dois grupos e garantir a ambos uma parcela do poder. Ele cria um mecanismo para alternar esses partidos no poder, que, mesmo mantendo suas pequenas variações em termos de programa, vão se adaptar bem a esse novo governo. E mudam de nome. O Partido Progressista passa a se chamar Partido Liberal e o Partido Regressista passa a se chamar Partido Conservador. Apesar de terem nomes diferentes e programas diferentes, na verdade, eles eram oriundos do mesmo grupo político e social. Por isso, nesta época, chegou-se a se dizer com certa ironia, nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, era tudo farinha do mesmo saco, representavam o mesmo segmento da sociedade. No final do segundo reinado, aqui por volta de 1868, Dom Pedro resolve interferir nesse processo de alteração que estava bem acomodado entre os dois partidos. Dom Pedro resolve, né, agir com uma certa força, com uma certa prepotência sobre este acordo e o acordo se rompe. O Partido Liberal se divide, dando origem a um partido chamado Liberal Radical, e esse Partido Liberal Radical dá origem ao Partido Republicano, que vai criticar essa tentativa de centralização de Dom Pedro e passa a reivindicar o fim da monarquia e a adoção do federalismo. Aí, parênteses, né? O que é o federalismo? É um tipo de Estado em que os poderes são descentralizados e que o poder central controla apenas alguns temas que interessem a toda a nação, como, por exemplo, a política externa. Então vejam vocês que no momento em que os interesses de um segmento desse grupo no poder é afetado, ocorre uma nova desestabilização. Em 1889, o grupo republicano é vitorioso e inicia-se a República Brasileira. Muito bem, então vejam, lógico que de maneira bastante rápida, percebam como a história dos partidos políticos até esse momento é, na verdade, a história da organização dos setores mais dominantes e a forma desses setores, ao se organizarem em partidos, negociarem com o Estado.
O povo, os segmentos mais pobres, estão completamente fora deste processo. E o mesmo vai ocorrer durante a República. Na chamada República Velha, entre 1889 e 1930, novamente, depois dessa fase de instabilidade, os partidos se reacomodam e vão repetir esse modelo de alternância no poder que vigorou durante todo o segundo reinado. Só que aqui era a chamada política do café com leite. Essa política do café com leite, ela tem esse nome porque vão se alternar no comando do poder, do Estado, políticos paulistas e políticos mineiros. E em torno desses dois estados, que eram os estados mais populosos e mais poderosos economicamente, vários outros estados vão se acomodar, recebendo parte dos benefícios e dos privilégios. Eram chamados coronéis, líderes estaduais, de elite estadual, que se beneficiam também desse arranjo entre São Paulo e Minas e o Estado. Em 1930 ocorre uma revolução, porque evidentemente todo o acordo, ele nunca é perfeito, ele sempre tem ranhuras, sempre tem pressões, e essas pressões são exatamente aquelas provocadas pela sociedade, por aqueles que estão fora do jogo, querem participar do jogo. Em 1930 ocorre uma revolução e aí uma mudança que vai até 1945, que é a chamada Era Vargas. Vargas vai usar uma estratégia diferente. Continua a privilegiar os setores de elite, mas vai buscar, através de uma política social, cooptar os trabalhadores urbanos. Então, Vargas adota uma política de concessões sociais, porém não políticas, mas sociais, dando salário mínimo, férias, aposentadoria, garantindo algumas reivindicações desses setores mais organizados, que eram, vou acrescentar a palavra, trabalhadores urbanos, e com isso acalmá-los novamente. Mesmo assim, não será suficiente. E, numa parte aqui da Era Vargas, exatamente entre 37 a 45, Vargas se torna ditador, passa a ter um controle direto, fecha Congresso, para poder garantir os interesses dos grupos que ele apoiava e por quem era apoiado. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, esse modelo autoritário entra em declínio e inicia-se um novo arranjo de poder. Entre 45 e 64, nós vamos ter o fenômeno chamado de fenômeno do populismo. O populismo é um modelo político no qual o governante amplia as concessões aos trabalhadores, aos setores mais pobres, e em troca recebe o apoio político por meio do voto. Então aqui, entre 45 e 64, nós tivemos a nossa primeira experiência democrática. Democrática no sentido formal, no sentido de ter eleições periódicas, no sentido de se permitir partidos, mas ao mesmo tempo a prática de cooptar os setores mais pobres, oferecendo vantagens, fazia com que, do ponto de vista de estrutura, a elite continuasse se beneficiando de tudo que o Estado pode oferecer e os setores mais pobres ficando apenas com as migalhas, com pequenas concessões. Mesmo assim, nesse período democrático, a parte da sociedade civil vai ganhando consciência de que tinha força, de que tinha voto, de que se unisse poderia ter poder e começa a pressionar esse Estado por mais benefícios. Queria ter acesso à terra, queria ter mais crédito, queria ter mais educação, queria ter mais saúde. E aí as elites ficam preocupadas de que esses benefícios pudessem avançar sobre seus privilégios, e então a elite se associa aos setores militares e interrompe essa experiência. Começa então o período chamado período do regime militar. E repete-se então um Estado centralizado, autoritário, que vai,
ao mesmo tempo, garantir os benefícios dos setores que desde sempre usufruíam do Estado e vai aumentar o controle sobre as reivindicações populares. Esse regime dura 21 anos, até que então ele também entra em crise e repete-se o processo com a redemocratização. E nós vamos ter, mais uma vez, de 85 até hoje, a volta da experiência do populismo. Novamente, governantes eleitos vão usar a máquina do Estado para garantir benefícios dos setores mais privilegiados, porém oferecendo pequenas vantagens à população mais pobre. É aqui que nós temos elementos que vocês devem conhecer, como a concessão de benefícios como o Bolsa Família, o sistema de cotas, são todos benefícios importantes, mas que são periféricos em relação aos reais direitos dos setores populares. E estamos neste momento, é este o momento em que nos encontramos. Temos vários partidos aqui, como tivemos vários partidos aqui, mas que não representam, na sua ampla maioria, os reais interesses e necessidades dos setores populares. Então, ao longo de toda essa trajetória, o que a gente percebe que ainda precisa ser feito? Uma democratização efetiva da participação, da representação e do usufruto das riquezas do Estado brasileiro. Quem sabe essa tarefa seja realizada por você, jovem do século XXI, que compreendendo a história, pode então pegá-la em suas mãos e dar prosseguimento. Bom, terminamos aqui essa exposição breve, porém que, creio eu, deixa aí uma série de questões na sua cabeça e uma série de possibilidades de pesquisa. Você pode usar esse retrato aqui no quadro como uma espécie de guia para que você agora vá aprofundando os diversos momentos que estão aqui expostos. Fica aí o desafio e agradeço, a atenção de vocês e espero vê-los em breve. Um abraço.